acho legal quando alguém me encontra e aparentemente não é uma pessoa que tem muito a ver comigo, com as coisas que eu defendo, com a maneira como eu penso, mas assim, eu gosto de você porque você é corajosa. Aí eu já acho que ter a reputação de meio louca também ajuda muito em algumas... ela é louca mesmo, então já facilita. Bom, eu queria chamar... Eu vou deixar que elas mesmas falem por si, porque... tem muita história e um resumo de 5 linhas é pouquíssimo, mas as nossas debatedoras hoje, então, são a Clarice, hoje não, mas hoje à tarde, agora a Clarice 71, onde está? Aí eu fiquei na maior dúvida e devia ter perguntado antes, 71 ou 71? Nunca foi tão fácil. Patrícia Pimentel. Ou 71? 71. E a Juliana Nascimento. Primeira rodada, um pouquinho mais rápida só que a segunda, né? Mas nesta primeira eu quero que cada uma de vocês diga o que está fazendo agora. Começando pela Clarice. Eu estou olhando para um monte de gente bacana que topou sair de casa numa sexta-feira para vir aqui participar desse debate, dessa discussão que é mega importante. E estou participando disso com orgulho. Pedro, Rodrigo, obrigada pelo convite. Além disso, eu estou dando aula. Eu sou professora da SPM, eu dou aula no curso de Relações Internacionais Graduação, dou aula de Gestão de Eventos do Esporte no MBA de Negócios do Esporte da SPM, eu coordeno esse MBA, eu coordeno o Núcleo de Esportes da escola, que é um departamento que estuda o esporte, sou consultora de marketing e comunicação. Chega, quase né? tudo que eu tinha anotado, acho que já foi. Acho que chega, né? Hoje eu sou gestora de patrocínios no Allianz Parque. O Allianz Parque, não sei se todos conhecem, né? Porque a Globo não fala tanto o nosso nome, é Arena Palmeiras. Então eu tomo conta de todos os patrocinadores que tem lá dentro, tudo que vem para casa, como é que a gente faz o relacionamento com a marca, como é que a gente consegue trazer uma experiência melhor para o consumidor, que cada uma das marcas tem um patrocínio lá dentro, como que a gente faz toda essa experiência ser melhor, passar de uma arena de futebol, né? De um estádio de futebol que a gente tinha antigamente, para uma arena multiuso, que é isso que é o conceito da Allianz Parque hoje. É tão fácil a vida de patrocinador, de quem tem naming rights, que recentemente a SP Tours colocou uma placa indicando o caminho. Essas placas marrons que a SP Tours coloca para pontos de interesse turístico, cultural, museu disso, museu daquilo. A placa para a Allianz Parque é Parque Antártica. Que é um name right antigo, né? Do e esse colou e tudo bem, né? Mas é uma placa recente na rua Palestra Itália, que já não é mais Toriaçu. E a placa diz Parque Antártica. É fabuloso. Juliana. Oi, meu nome é Juliana. Eu sou diretora de hospitalidade da empresa CSM. A empresa CSM hoje ela é uma das 3 maiores empresas de marketing esportivo no mundo. A nossa sede é em Londres. A gente está em 16 países com 24 escritórios. Aqui no Rio, a gente trabalha no Rio, então no Rio eu cuido de arenas, no Maracanã e do Engenhão, com camarotes e áreas VIPs. Faço trabalho no Allianz Parque também, na parte de camarotes, com operação. E no Mineirão também, toda a área VIP do Mineirão. A gente cuida também de gestão de patrocínio de grandes empresas, então a gente está aí nas Olimpíadas com mais de 15 patrocinadores e apoiadores. Sócio-torcedor de 6 clubes no Brasil. Enfim, então tem bastante coisa aí. Quero que cada uma de vocês fale do que já fizeram para chegar até aqui. Vocês querem tirar o sapato, esticar as pernas? Sim! Sugiro. Bom, gente, pelo bem ou pelo mal, eu fui precoce num monte de coisas na minha vida. Pelo mal, porque eu perdi meu pai com 15 anos e com 17 anos eu tinha um irmão mais novo e uma mãe para sustentar. E eu tinha 2 alternativas, ou eu ia ou eu ficava. Aí eu resolvi ir. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu só sabia fazer 2 coisas na vida, mal. Eu sabia falar mal inglês e sabia mal... Acho que eles não vão entender o que eu vou falar, mas escrever à máquina. Alguém tem ideia do que... Datilografia. Eu já tinha feito 2 cursos no Senac, datilografia, máquina manual e máquina elétrica. E eu datilografava mal.
E eu comecei trabalhando 3 meses como secretária júnior numa empresa de engenharia. Fui mandada embora depois de 3 meses, porque me deram uma cadeira de rodinha e eu fazia tudo com a cadeira de rodinhas. Depois eu fui dar aula, blá, 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 blá. Enfim, com 19 anos, eu comecei a trabalhar como secretária de diretoria na Philips, que também é uma marca que muita gente já, infelizmente, nem sabe do que se trata. Entrei com 19 anos na Philips, saí da Philips com 42 anos. Quando eu saí da Philips, eu tinha passado mais tempo da minha vida dentro da empresa do que fora. Pela Philips, então, eu entrei secretária, eu saí gerente geral América Latina de comunicação corporativa. Nesse meio tempo, eu passei 3 anos na Holanda. Eu fui a primeira mulher da Philips a deixar de ser secretária. Eu fui a primeira mulher expatriada da Philips do Brasil. Como assim? Eu fui morar na Holanda 3 anos. Nunca nenhuma mulher tinha sido enviada à Holanda, porque, afinal de contas, são mulheres, né? Mas eu fui. Quase capotei, mas fui e voltei. Fiquei 3 anos lá, aguentei firme e voltei. 42 anos, eu não sabia muito bem mais o que eu queria da Philips, a Philips já não sabia mais o que me ofereceu, a gente fez um comum acordo, eu saí, trabalhei em mais 3 empresas, fui diretora de marketing de 3 empresas, da Lenovo, da LG e da Universal Pictures. Num determinado momento, eu fui visitar uma antiga professora minha da escola, que queria saber da minha vida, contei minha vida a ela, e ela falou, por que você não está dando aula aqui? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Ela falou, então você vai começar a dar aula aqui, né? Na época ninguém falava em mestrado, em doutorado, nem nada. E eu comecei a dar aula de comunicação no ponto de venda, na pós-graduação da SPM. Daí, 2, 3 anos, nasceu o curso de marketing esportivo na época. Como eu já tinha feito muito evento esportivo nesses meus 30 e poucos anos de carreira corporativa, fui convidada a dar essa aula. Comecei, então, a dar essa disciplina desde o início do curso, que já tem 12 anos. O tempo foi passando, eu fui me cansando do mundo corporativo, acabei ficando cada vez mais na escola, tenho minha consultoria. Aí acabaram colocando um revólver na minha cabeça para eu fazer o mestrado. Eu fiz, com revólver na cabeça, mas fiz. Estou coordenando esse curso há 4 anos, acho. E aí, acho que essa é a maior delícia da minha vida, é poder ter nas mãos a coordenação desse curso e formar profissionais do esporte. Em paralelo a isso, desde os meus 6, 7 anos, eu faço algum tipo de esporte. Eu corri durante 27 anos, eu nadei durante 12 anos, eu joguei muito tênis na vida, montei a cavalo, tenho o campeonato de jogos universitários de bilhar. Duvido que alguém ganhe de mim no bilhar, no snooker. Ping-pong, também tenho medalha de ping-pong, de boliche. Boliche, sim, esportes bem radicais. O próximo vai ser bocha, eu acho. Estou chegando na idade de começar a jogar bocha. E é isso, acho que acabou, né? O que eu fiz para chegar lá? Eu acho que eu fiz para chegar lá, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz direito. Eu sou muito partidária daquela história, já que vai fazer, aproveita e faz bem feito. Né? E eu estava conversando com a Juliana sobre isso, né? Eu não sei se nós vamos passar por esse tema, mas eu devo dizer que, salvo quando eu tinha 18, 19 anos, 21 anos, quando eu já estava fazendo marketing na SPM, eu me formei na SPM, foi a única vez que eu sofri algum tipo de preconceito por ser mulher. Depois disso, jamais na minha vida inteira eu sofri algum tipo de preconceito pelo fato de ter sido uma executiva mulher. Mas eu fazia bem feito, e acho que até hoje faço. Como foi esse episódio do preconceito? Esse episódio foi o seguinte: eu já trabalhava na Philips, eu era muito infeliz sendo secretária, eu tinha um chefe muito duro, e eu já estava na SPM, no 3º ano de SPM, eu queria trabalhar em marketing. E, categoricamente, o gerente de marketing falou para mim: a Philips não contrata mulheres para trabalhar em marketing. E aí apareceu uma pessoa muito espiritual na minha vida que falou: nós vamos acabar com isso, e ele acabou com isso, e eu comecei a trabalhar em marketing, e eu fiquei 18 anos em marketing na Philips, fazendo uma carreira belíssima. Nunca deixei de ter uma oportunidade de crescimento profissional por ser mulher, jamais. Obrigada. E testemunhas asseguram que ela dorme todo dia. Mal, mas todo duro. dia. Mal e pouco. Patrícia.
Vocês estão de sacanagem, né? De novo, depois desse currículo, vocês querem que eu entre, né? Vamos lá. Fiquei feliz até da Clarice dar essa introdução de falando que ela nunca sofreu esse preconceito por ser mulher na carreira, porque eu acho que vamos por esse mesmo caminho aqui. Mas eu fiz publicidade e propaganda na FAAP. E eu sempre fui uma pessoa de eventos. Eu sempre fui muito agitada, participava de centro acadêmico na escola, era a menininha que fazia o negócio, chamava os amiguinhos. Tem aquela veia do evento dentro, né? Aquele comichão. Lá dentro eu comecei um estágio numa agência, era uma agência de eventos. Minha chefe saiu de férias e falou: Patrícia, fica aí, que tranquilo, tem umas concorrências pequenas acontecendo e tá tudo bom. Apareceu Barretos. E era para fazer uma concorrência para Bayer, para Barretos, assim. Era um festival imenso. Não sei se todo mundo conhece o Barretos. Aqui é uma coisa imensa. E isso já faz... Não vou falar quantos anos, porque eu sou nova. Mas já faz algum tempinho. 48? Muito. Não, eu tenho 33. Mas assim, isso deve fazer uns 10 anos já, mais ou menos, que foi isso daí que aconteceu. E assim, Barretos, ele estava fervilhando, não tinha tanta estrutura ainda naquela época. A gente veio, apresentou um projeto e foi aprovado. E a minha chefe continuava de férias. E o que aconteceu? Eu tive que tocar o projeto sem ela. E foi pra frente, vambora. E pega Barretos, e era sobre impotência sexual, cara. Conta mais sobre o projeto. Eu já ia perguntar, juro. Imagina você em Barretos, você tinha que falar de uma pílula concorrente do Viagra. Eu acho que tem que falar que Barretos é a festa do peão boiadeiro. Exatamente. É o macho do macho alfa, né? Pois é. Era assim. Era a festa do peão boiadeiro. Então você imagina, era o concorrente do Levitra. E qual era o posicionamento dele? Ele falava que ele tinha 2 vezes mais potência do que o Levitra, cara. E o que você vai fazer? A gente fez um conceito tudo de dobro. A gente levou promotoras gêmeas. Todas. Eram 2 morenas, 2 loiras, 2 travestis, 2 homens. Tinha 2 de tudo naquele lugar. Cara, foi incrível. Foi assim, foi um mega de um evento. Tipo, a partir desse momento eu ainda fazia faculdade, fui efetivada. Tipo, meus chefes gostaram da história. Acho que o caminho é esse. A gente meter a cara, acreditar no que a gente faz e começa, né, as oportunidades vão aparecendo. Depois ali era uma agência de eventos, a gente, começou a pirar um monte de coisa. Precisa fazer um posicionamento para uma escova de dente. O que a gente faz? Tem que ser radical. Cria um bungee jump em Campos do Jordão. Vai. Bota um bungee jump em Campos do Jordão. Não passa. Não passa nos fios. Beleza, vamos embora, a gente faz. Então, assim, uma série de inovações que a gente foi fazendo, foi criando, foi mudando de agência, foi pulando de uma agência para outra, porque é assim que funciona no mundo da publicidade hoje em dia. Não sei aqui quem faz faculdade de publicidade, se tem alguém ou não. De lá eu fui para a Ogvi, que é uma agência mais renomada hoje em dia. Dali eu falei, cara, eu não quero ser só essa menina de festa, menina de evento, vou ser planejamento. Comecei a estudar, virei planejamento, fiz um monte de curso, comecei a fazer um monte de planejamento lá e falei, cara, que legal, mas você fica 4 meses, 6 meses para botar uma campanha no ar. E eu quero sentir a emoção de ver o cara pulando de bungee jump, o travesti entregando, né, tipo, Viagra pro cara. Viagra não, Levitra. Tipo, e assim, comecei a pensar mais nessa ideia e começou a surgir dentro da Ogvi a Nine, do nada. Nine, agência de esportes, que é do Ronaldo. Ela surgiu dentro da Ogvi como uma ideia lá dentro. E o Musa, que é o CEO da Ogvi, ele falou, Paty, cara, me ajuda. Tem um bicho aqui. Paty, me ajuda. Pesquisa aí sobre MMA. O que é MMA, Musa? Não sei. Foi o Anderson Silva. Comecei a olhar, a gente começou a pesquisar e o esporte entrou. A gente começou a entender o que era o MMA, a Nine começou a surgir, a gente fez 2 projetos, a Nine criou corpo, a gente saiu do escritório da Ogvi, fomos para a casa da Nine, a Nine se firmou como agência, a gente começou a ter um monte de atletas agenciados junto com a gente. E foi uma alegria. Dali eu passei 4 anos dentro da Nine, fazendo todos os projetos especiais, porque vocês já perceberam que comigo é meio na loucura, então, vamos pensar, sei lá, vamos trazer o Zidane aqui pro Brasil e fazer um projeto contra a fome? Vamos, cara. Coisa fácil a gente não queria fazer. Então, dali eu fui chamada para fazer um projeto de Copa do Mundo, com 2 marcas aqui no Brasil, a Copa do ano passado, e hoje fui chamada agora para fazer toda a gestão de patrocínios dentro do Allianz Parque. Sempre com muita emoção, porque lá no Allianz Parque muita gente não entende,
como é que funciona, às vezes nem a gente. Nós somos da W Torre, que é uma construtora, ou seja, eu trabalho numa empresa, eu sou registrada por uma empresa que é construtora, machista, homens, capacete no começo da obra. Eu acho que a minha única, né, citando minha única experiência de preconceito foi na minha contratação. O RH falou para mim, eu passei na entrevista, aí o RH falou para mim, olha, Patrícia, eu trabalhava em agência, sempre ando de saia e tudo mais, não estava de saia curta nem nada, mas ela falou, Patrícia, você foi aprovada, mas tudo bem que você nunca mais vai trabalhar de saia, nem de decote na sua vida? Oi? Aí eu falei, então, deixa eu conversar aí com o pessoal. Eu falei, olha, gente... Peraí, quem fez essa pergunta para você foi? O RH. Quem era o RH, o nome da pessoa? Era a Adriana, do RH. Adri? Uma mulher. Isso, era onde eu queria chegar. Era uma mulher. Ela falou pra mim, ela falou, Patrícia, você nunca mais vai trabalhar de saia. Aí eu falei, olha, eu entendo de montagem, eu entendo que durante a obra, se eu pisar, vou pisar num prego, então eu não posso usar calça nessa época, porque tem também, 2.700 peões andando aqui, a gente tem que saber como se portar. Eu entrei no Allianz Parque, eu tô há 1 ano e meio no Allianz Parque, então eles estavam em plena construção, então era a obra mesmo, eu andava de capacete, de bota, calça e tudo mais. Tipo, minha mãe olhava e falava, filha, mas você vai assim trabalhar? Você sempre saiu tão arrumadinha, entendeu? Então, eu falei, olha, eu entendo que durante o período de obra, não. Fui contratada, no primeiro dia que a gente tinha um escritório, minha saia, oi, Adriana. E é isso, tô aqui. Parabéns. A gente não bateu palmas para ela, nem para ela, mas pode juntar. Né? Ah, bom. Vamos lá. Acabei o colégio meio perdida em que eu ia fazer no vestibular. E aí falei, vou fazer fisioterapia. Entrei para a faculdade e não gostei. Falei, não é isso que eu quero. Aí fui trabalhar numa academia de ginástica, musculação, na recepção e no saque, para poder entender um pouquinho e ver se, de repente, a educação física seria uma opção. Fiquei lá um tempo e vi que não. Aí fiz vestibular para administração, onde eu me formei. Saí da academia depois de 2 anos. Fui trabalhar no financeiro de um escritório de advocacia. Fiquei lá por 3 anos, eu gostava dessa parte de contas, enfim, toda a parte financeira. E eu fui assistir um jogo no Maracanã, num camarote de um banco. E lá eu conheci o pessoal da empresa que eu trabalho hoje. Então eu fui conversando sobre futebol, conversando sobre carreira. Eles falaram, tinha acabado o PAN, era em 2007, tinha acabado o PAN, e a gente estava pegando a conta para tomar conta do Engenhão. A gente já era a maior operadora de camarote do Maracanã e a gente já tinha acabado de ganhar a conta do Engenhão. E aí eles me chamaram e falaram, vem ser responsável pelo estádio. E na hora eu falei, não, nem pensar. Por que você falou não? Era um preconceito meu até, do tipo, imagina eu trabalhando num estádio com esporte, enfim, era um pouco contrário do que eu queria para mim. Aquela coisa, vou ter que trabalhar sábado, domingo, e enfim, todos os jogos. Então, naquele primeiro momento foi um baque. Eu falei assim, não, mas vou pensar. Isso era num domingo, aí na terça-feira me ligaram, me chamando para ir numa entrevista, e eu fiz um processo seletivo grande, e foi quando eu comecei a me convencer que poderia ser uma coisa muito legal para minha carreira. E não me arrependo nem um pouco, estou lá já, vai fazer 8 anos. Então eu comecei tomando conta do Engenhão. A gente tinha o Maracanã fechou, o Maracanã voltou agora, tem o Allianz Parque, o Mineirão. Trabalhei em Londres nas Olimpíadas, estávamos com 12 patrocinadores, então todo o acompanhamento do patrocinador, desde a chegada no aeroporto até o hotel, até quais são as atividades que ele vai fazer durante uma sessão e a outra sessão, a gente fez. Copa do Mundo agora, a gente foi contratado pela MET, que era uma empresa contratada pela FIFA. Eu fiz a contratação de todas as hostess, todas as recepcionistas das 12 cidades. Então, eu tive 14 mil inscritos, 3 mil pessoas trabalhando, onde eu tive que dar treinamento, acompanhamento, registro, enfim, de todos os jogos. Então, foram 64 jogos com 3 mil pessoas trabalhando. E agora tem a Olimpíada vindo por aí também, bastante coisa para fazer. Palmas. E você comanda uma equipe enorme, ou é impressão?
Hoje eu tenho uma equipe Rio, que somos em 9 pessoas, tenho uma equipe em São Paulo, que são 2, e tenho uma equipe em Belo Horizonte, que são 5 pessoas. Essa é a minha área, na verdade, de hospitalidade. São 5 áreas dentro da empresa. Quando a gente tem eventos, a gente contrata outras pessoas. Copa do Mundo, por exemplo, eu tinha mais 12 venue managers, que era um responsável, era um gerente de estádio por cada estádio, e tinha contratação de todas essas meninas por baixo. Então, a gente tinha uma média de 500 meninas por jogo, 400 meninas por jogo. E desses venue managers, todos homens? Não, então, eram 12, eu tinha 4 homens. E na minha equipe hoje, essa minha equipe fixa de Rio, São Paulo e BH, eu tenho um homem só. Então, peraí, um homem, quantas mulheres, portanto? Somos 8 no Rio, 2, 10, somos 15. Fantástico. E no seu ambiente de trabalho, quantas mulheres? O Allianz Parque tem uma estrutura fixa, mais enxuta. A gente deve ter 36, 40 pessoas e é bem misturado. A gente está, acho que, um 50-50 quase, sabe? Tipo, deve ter 15-15 lá. Juliana, faltou perguntar para você sobre preconceito. Se aconteceu em algum momento. Eu estava conversando até com a Clarice. Na verdade, eu nunca tive problema nenhum com preconceito em ser mulher. Eu já sofri preconceito do tipo ser nova. Então, eu tenho muita reunião com diretores, presidentes de clubes, e a primeira reação que eu vejo é tipo assim... Quanto mais há 8 anos atrás, eu tinha mais cara de menina ainda. Aquela coisa assim, é uma menina, sabe? O que essa menina tá falando pra mim? Quem é essa menina? Então, assim, durante algum tempo, até conversei com a Lisete ontem um pouquinho, a gente tem que realmente provar o que a gente entende, que a gente sabe. Então, normalmente, o começo de uma reunião, normalmente, a gente tem que dar uma provada que a gente entende. Mas, pra mim, mais por ser nova, por aquela coisa de uma menina, do que por ser mulher. Mulher eu não tenho tanto problema, até porque hoje eu tenho muitas das empresas, eu estou muito no corporativo, né? A maior parte da tomador de decisão das empresas são mulheres. Então, hoje eu sento muito com mulher. É de se perguntar se um homem muito jovem também seria olhado, tipo, quem é esse garotinho? Ou se ele seria de cara entendido como um jovem prodígio. Porque eu entendo que não foi por você ser mulher, porque você era muito nova, mas talvez nesse mesmo ambiente, um homem muito novo, mas bem apresentado, ia ser... Bota uma barba, né? Ele fica mais velhinho. Ia ser encarado... Agora, o fato de ser muito nova é também o fato de ser recente, né? Tenho a impressão. Quer dizer, não é só uma mulher muito nova, mas é uma mulher entre... não muitas outras, nem as muito mais velhas. No curso, como é que tem sido nesses... Quantos anos de curso? 12. 12 anos de curso. O que mudou no público? No público aluno, mudou bastante, mas não tanto quanto eu gostaria. A gente tinha basicamente 99% de alunos meninos, porque é o futebol. Apesar que o nosso curso muito claramente se posiciona não como um curso de futebol. Nós tínhamos, por engano, 1 ou 2 meninas. Como assim? Elas tropeçavam ali e caíam na sala de aula, eu acho. Estavam procurando, perdiam um evento. Muito menino bonito, né? Hoje a gente tem, eu te diria que 30% a 40% das alunas são meninas no curso de esportes. Na graduação, Relações Internacionais, as meninas são a maioria. Agora, no Brasil como um todo, hoje a maioria de estudantes universitários são mulheres. Já passaram a perna nos homens. E se você me permite voltar ao assunto do menino jovem, eu acho que sim. Aí é pior ainda, porque ele é um moleque. Né? Não, pode ser. E os hormônios masculinos dos 24 anos atrapalham muito mais do que os hormônios femininos dos 24 anos. E para Juliana foi o que eu falei, Juliana, daqui a pouco vão dizer assim, nossa, mas você é tão velha, ainda está fazendo isso? É tudo tem outro fase. Acontece, fase. Vai passar. E no mercado, fala. Só retificando, dentro do Allianz Parque, hoje a gente tem esse 50-50, só que como gestores, a maioria são homens mesmo. Tem, assim, da linha de supervisores para baixo, você tem muitas mulheres, tipo, de coordenador só tem eu. A gente tinha mais uma pessoa de marketing, mas todo o resto é só homem. Então, eu, para bater ali naquela... Sempre tem uma reunião com 12 pessoas ali, tem eu e os meninos. Eles já lembraram, pelo menos, de ter banheiro para os dois? Tem. Tudo isso tem. Olha, quando eu fui fazer um comentário de jogo no Moisés Lucarelli,
E eu perguntei onde era o banheiro, o segurança ficou super atrapalhado, porque de mulher ali naquele andar das cabines de transmissão não tinha. E o banheiro de homem no estádio de futebol não era o mais convidativo. Você sabe que no Allianz Parque, a gente tem, como é multiuso, a gente tem o formato jogo, eu tenho o formato show. No formato jogo, eu tenho 70% dos banheiros masculinos. Aí, quando eu tenho show, eu tenho que inverter. Eu tenho que colocar mais banheiro feminino do que banheiro masculino. O mercado mudou nessa mesma proporção que o curso? 99 e 1? Ou... Então, eu acho que eu escutei essa frase 2 semanas atrás num evento na escola. Vamos comparar o que é comparável, né? Comparar futebol com qualquer outra coisa não é comparável, né? Então, dá para te entender, dá para entender porque no estádio que você foi não tinha um banheiro e o segurança não sabia o que fazer. No mercado do esporte, tirando o futebol, não dá para falar de futebol, não mudou. Continua sendo basicamente masculino, pelo que eu tenho notado, pelo que eu tenho falado com as pessoas. Tem mulheres. Quando tem mulheres, elas são muito boas no que fazem, mas muito boas mesmo. Elas passam a rasteira nos caras, mas, de longe, 80% ainda é o mercado masculino. Agora, a gente vê isso o tempo todo. As mulheres, esses cálculos, né? As empresas que têm mais mulheres nos cargos de direção alcançam resultados melhores, mais rápido. Como é que foi o aumento de vendas de camarote no Engenhão? Na verdade, a minha equipe comercial é toda feminina. Eu não tenho nenhum homem na equipe comercial. Isso facilita um pouquinho, até foi falado no outro painel, esse jeitinho feminino, às vezes, de poder convencer a comprar algo que não é tão barato, não é uma coisa que custe 10, 20 reais, é uma coisa que você tem que fazer um investimento, você tem que convencer. Para uma mulher, talvez seja um pouquinho mais fácil. Então, assim, eu não vejo dificuldade, eu não vejo problema. Eu acho assim, o espaço tem para os dois lados. O que eu vejo muito é que, normalmente, você tem mais homens no mercado porque os homens têm a paixão. Então, quando você tem assim, a gente abre uma vaga, a gente tem muitos inscritos homens. E normalmente por quê? Movido pela paixão, do tipo, eu quero trabalhar com futebol, eu quero ver jogador, eu quero... E a mulher, você não tem muito isso. Então, quando a mulher se predispõe a trabalhar com esporte, ela se predispõe a entender, a estudar, a poder fazer e não só ser movida pela paixão de um clube, pela paixão de um esporte. É engraçado que é uma inversão dos estereótipos, né? Porque normalmente se atribui à mulher o papel de ser mais movida a emoção e paixão e instinto. Só que quando você fala de futebol, é o contrário. A mulher tem um ambiente mais favorável a ser mais racional, né? Tem outro tipo de análise, porque o passional é o menino, né? Desde sempre. Ele é criado, e eu acho que também por pensar que podia ser ele, generalizando pra caramba, né? Mas o ódio que um cara sente por alguém que perdeu um gol feito é do tipo, eu no lugar desse cara, se eu ganhasse o que ele ganha, eu teria... A mulher já não tem tanto esse espelho, né? Pra se sentir assim tão ultrajada como engrossada ali básica. Você acha também que a diferença ainda é de interesse e motivação? Quer dizer, ainda tem mais homens querendo trabalhar na área do esporte, do marketing esportivo, do que mulheres querendo? Ainda é isso? De longe, de longe. Só que, assim, existem algumas coisas que eu acho que são importantes. A Patrícia veio da área de eventos, né? Eu vim da área de eventos. Metade, ou 3/4 das pessoas que trabalham em esporte vêm da área de eventos. A área de eventos é uma área que tem tudo a ver com o jeito feminino de trabalhar. Porque você trabalha com muitas pessoas, é uma família, né? Eventos é uma família, e se você não trabalhar com aquelas pessoas como você trabalha com as pessoas na sua casa, não vai rolar. Então, acho que a mulher tem muito mais esse papel. O homem, eu estava contando também para a Juliana, né? Você tem uma sala de 30 alunos. Por que vocês estão fazendo esse curso? Porque a gente quer trabalhar com esporte. Legal. Então, vamos lá. O que vocês gostariam de ser? Qual é o cargo dos sonhos de vocês em esporte? Metade da sala quer ser gerente de marketing do Corinthians. E a outra metade tem de tudo, tá?
Essa metade aqui, você fala assim, mas só tem uma vaga de gerente no Corinthians. Você não quer ser finanças da Nike? Não, eu quero trabalhar com esportes. Né? Por quê? Porque a ideia dele de gerente de marketing do Corinthians é assistir o jogo sentado no banco de reservas, é ir viajar com os caras no ônibus e no avião. Isso é trabalhar com esporte. Ele não sacou que trabalhar é arregaçar as mangas, é objetivo, é planejamento, é resultado, é ir buscar patrocinador, é fazer com que dê certo, é cronograma, não sei. Quando eu falo em aula em cronograma, eu já tive em prova cronograma assim, dia 9/10, início do evento, dia 10/10, encerramento do evento. Era o cronograma, isso para uma aula de gestão de eventos, né? Agora, se eu pudesse... Depois da Copa tem umas barbeiragens, a gente não sabe por quê. Eu tive, juro por Deus, gente, eu vou contar uma coisa muito... sei lá, confidencial. Eu tive um aluno, numas últimas turmas aí, por que você está fazendo esse curso? Daqui 10 anos eu quero ser presidente do Corinthians. Falei, nossa, mas que planejamento de carreira maravilhoso, genial da sua parte. Na terceira aula, eu tive que tirar o celular da mão do indivíduo, porque ele estava assistindo o jogo escondido durante a minha aula. É esse cara que vai ser o presidente do Corinthians, que podia ser do Santos, do Fluminense, do Vasco, não importa, né? Então, o cara que vem buscar a minha aula hoje, ele é um cara apaixonado. Eu tive que acabar com a disciplina de direito do esporte, porque o cara queria saber o que tinha por trás dos contratos. Como se faz um contrato? Não, deixa isso para advogado. Hoje eu tenho uma professora genial, a Anaí Couto, ela dá aula de psicologia do esporte e gestão de carreira. Ela não consegue dar aula, porque o garoto quer saber da namoradinha, daquela balada, do dia que ele saiu de carro, se ele bebeu, se ele não bebeu. Eles querem fofoca. Eles querem assistir o jogo na beira do gramado. Já a mulher, ela chega na sala de aula e fala assim, eu vou dar um jeito nesse tal de esporte. Eu vou resolver. Não resolve, né? Porque não dá. Mas ela vem com outro olhar. Ela vem com o olhar de resolvedora de problemas. O homem não, ele vem com o coração. Ele vem com o coração. Ele vem com o coração. Então, você sabe que tem vários... Eu faço alguns jogos, termino o jogo, alguém fala assim, e aí, como é que foi o jogo? Não sei, gente, eu não vi o jogo. Estou falando com o cliente, eu estou andando, eu ando 10 km por jogo, entendeu? Tipo, não estou vendo o jogo, não sei quanto foi. É isso. Isso acontece sempre. Eu ia falar exatamente isso. Assim, eu posso contar numa mão quantas vezes eu consegui assistir um jogo. Copa do Mundo, por exemplo, o jogo do Brasil, eu falo, ele jogou de amarelo, ele jogou de azul, ele jogou de rosa. Eles ganharam hoje. A gente, às vezes, não tem tempo nem de olhar. Às vezes dá pra gente dar uma espiadinha assim e volta, mas sentar, parar, a gente não consegue, literalmente. De eu chegar em casa e falar, foi legal, né? Não sei quem ganhou. Aí eu falo, ganhou. Ué, você não tava lá? Eu falei, tava lá atrás. Que polêmica esse jogo, né? Eu acho que o pior profissional de esporte que pode existir é o apaixonado pelo esporte. Esse é o pior profissional. Então, vai entrevistar um candidato. Você é apaixonado pelo esporte? Sinto muito. Não é aqui o seu lugar. Mas você é? De um outro jeito. Eu sou apaixonada pelo esporte, mas eu acredito no esporte como inserção social, como saudável e tudo mais. Mas eu sou mais uma pessoa de eventos, de gestão, do que uma pessoa de esportes. Agora, a Juliana falou da mulher ter mais facilidade de persuasão numa venda que implica no investimento maior. A Setion. Clarice, mais fácil lembrar Setion, vê se pode. A Clarice falou da mulher lidar com uma equipe muito numerosa, que ela tem que administrar muita gente. É uma habilidade que a gente tem, talvez, né, de lidar com a família. Falou também da mulher ser mais determinada, objetiva, quero trabalhar com planejamento, quero resolver esse negócio, mudar o mundo. Você tem em mente alguma outra característica tipicamente feminina que faz diferença no seu caso mesmo? Você se identifica com alguma delas e ainda tem alguma outra? Não, certamente identificável com os dois. Ainda mais porque a gente tem contato todo dia com o cliente, hoje falando com um patrocinador, entendeu? Mas eu acho que o jeitinho feminino, ele conquista muita coisa. Porque assim, a gente tem uma equipe muito grande, você tem uma equipe de operações. Eu falei que a gente tem 30, 40 pessoas fixas, mas num dia de jogo, num dia de show, porque o Allianz Parque eu não falo só de futebol, né? Falo de Paul McCartney, eu falo de grandes artistas lá dentro, que eu tenho uma equipe muito grande para gerir lá dentro. Então assim, na hora que eu preciso resolver um problema, e você vai precisar resolver agora. Se todo dia você é mal-humorado com aquele cara, você não tem aquele jeitinho, aquela coisinha, você não vai conseguir que seu camarote esteja funcionando
funcionando na hora, entendeu? Então, sim, tem aquele jeitinho que eu acho das meninas. Agora, Clarice, você acha que o fato de ser uma área em si com muitas novidades, isso favorece a entrada de mulheres ou não muda nada? Acho que não muda nada. Talvez a mulher seja um pouco mais adaptável a situações que o jogo de cintura seja mais necessário, mas não vejo como sendo fundamental, não. Agora, acho que a competência é fundamental, né? Isso aí. O jeitinho ajuda, mas a competência é para resolver o dia a dia. Mas a sua área, por exemplo, é razoavelmente recente. Não é uma área de 50 anos de existência, vamos dizer, como a venda de patrocínio para um evento esportivo. Há quanto tempo você pode dizer que existe esse tipo de trabalho que você faz? Vamos lá. Quando a gente começou com isso de venda de camarote, lá atrás, quando a empresa... Na verdade, a empresa começou por isso. Eram dois sócios que faziam consultoria e que viram a oportunidade de um mercado de camarote, mas para o turismo, né? Mais para pegar o turista e levar para o estádio de futebol e assistir de camarote um jogo. E a gente teve que mudar um pouquinho, a gente viu que isso não dá certo. Na verdade, isso é muito pontual e a gente começou a entrar no mundo corporativo. No começo foi difícil você poder convencer uma empresa que você ter um camarote num estádio é bom para você. De relacionamento, você levar um cliente seu, você trabalhar com networking, você trabalhar com o próprio endomarketing, premiação de funcionários. Então, no começo foi muito difícil. Hoje isso já é mais fácil. Em algumas cidades é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente ainda pena um pouquinho com isso. É diferente de Rio e São Paulo, que já tem esse conceito formado. É difícil você convencer alguém a comprar um camarote pela temporada, que é o que a gente faz hoje. Eu não vendo por jogo. Então, dentro da temporada, você tem jogos de grandes apelos e você tem jogos com pouquíssimo apelo. E você convencer que o cara tem que comprar, a empresa vai ter que comprar todos os jogos para ela, então a gente tem que fazer conta, tem que mostrar. Então, assim, hoje é mais fácil. Há 10 anos atrás, quando a gente começou, era um pouquinho mais difícil. A gente estava totalmente engatinhando. E eu acho que a gente tem muito a crescer ainda. Não é ainda uma área totalmente estruturada e evoluída. Eu acho que a gente ainda está nesse processo. Eu acho que tem muita coisa para melhorar. A gente vai em estádios lá fora. A gente pode comparar algumas coisas, mas tem muita coisa ainda que a gente está bem longe de um estádio de primeiro mundo em termos de serviços, de atendimento ao cliente, mas a gente está caminhando, está bem próximo já de chegar. Pois eu vou querer que você fale mais dessas diferenças ainda imensas. Agora, você falou das suas experiências sempre com a criatividade, a ousadia. Você acha que isso é uma característica feminina ou é uma característica desejável nessa área? Eu acho que é mais uma característica desejável na área. Tem muitos homens que têm essa veia criativa. E, gente, é muito bonito contar a história de Barretos, mas por trás é muita relação. É bonito falar que a gente tem um patrocínio enorme, mas é muita relação por trás. Então, assim, para conseguir fazer tudo isso, eu fui atrás de qualificação também. Chegou uma hora que eu falei, não, peraí, o que eu faço? Eu trabalho com gente. Não é só que eu vou lá no camarote e converso com o meu cliente para ele fechar outro patrocínio. Não é isso. Eu trabalho com gente. Eu fui fazer uma pós-graduação lá na SPM. Fiz uma pós-graduação de análise do consumidor para entender gente. O que esse cara quer? O que ele não quer? Então, assim, eu acho que o jeitinho feminino que a gente fala ajuda. É um jeito, né? Um joguinho de cintura que a gente tem, né? Um a mais. Mas eu acho que a competência é desejável para o cargo. Independente se você é homem ou se você é mulher. Eu acho que é aí que, de repente, é por isso que a gente não sente tanto essa discriminação com a mulher, porque a gente arregaçou a manga e foi lá fazer, foi estudar, foi atrás, foi conversar com um monte de gente, quebrou a cara, fica trabalhando, é super legal trabalhar. Putz, você vai em todos os shows? Vou. Só que todo mundo fala assim, você vai em todos os shows? Eu falo, vou. Todos seguidos, entendeu? Todos sábados e domingos e quartas-feiras e domingos e tudo mais, entendeu? Então, assim, é muita relação por trás também, entendeu? Tanto homem quanto mulher, eu acho. Agora, Clarice, pelo teu conhecimento, Brasil versus fora do Brasil, muita diferença na área, no mercado, na compreensão?
Muita diferença, principalmente porque o Brasil é muito jovem nessa área, né? Como a Juliana falou, camarote num jogo da NBA se vende há 250 mil anos, mais ou menos, né? E você não chega no empresário nos Estados Unidos e tem que explicar o que é ter um camarote para fazer um trabalho de relacionamento. Isso está no DNA dele. A diferença é muito grande. Eu acho que quem gosta de esporte, quem gosta de evento esportivo, deve economizar cada centavo para assistir um jogo da NBA. Cada centavo, que é o melhor investimento que vocês vão fazer na vida. A cada 30 segundos você respira um patrocinador diferente, uma ação diferente. É enlouquecedor. Isso não dá para explicar. É inexplicável. Só que aí tem uma coisa que teve há um mês e meio atrás, um evento do NBB aqui no Brasil. E a NBA, o único lugar que ela tem uma associação como equipe é no Brasil com a NBB. E quem teve fazendo uma apresentação foi a Super Mega Blaster Manager Marketing Whatever, que é uma senhora negra de 1,5 m, gorda. A hora que essa mulher subiu no palco, meu Deus do céu, ela deu um show assim inacreditável. E ela não vem da área de esporte, ela vem de algum outro mercado que eu não vou me lembrar qual que é. E ela falou uma coisa que a gente no Brasil não tem a menor ideia do que se trata. Ela disse o seguinte: o NBA tem valores. Nós levamos 20 anos para definir os valores do NBA. E um dos valores é a honestidade, o outro é a motivação, é a ética, enfim. E aí ela mostrou para nós como o NBA, como esses valores permeiam tudo que diz respeito ao NBA. Então, eu não sei se vocês sabem, eu aprendi naquele evento, eu não sabia. O NBA tem uma sala desse tamanho, com 80 câmeras que analisa cada lance do jogo. Cada lance do jogo, para saber, e o juiz ele para quando ele tem dúvida e ele vai analisar essas câmeras e ele vai dizer se foi falta, se não foi falta, se, enfim. Isso atrasa o jogo, isso desmotiva a torcida, mas como a ética para eles e a honestidade é um valor acima de tudo, né, eles preferem isso, preferem passar essa credibilidade. Então, nesse sentido, sim, nós estamos a léguas submarinas atrás, né? A gente ainda não consegue explicar, e as duas podem dar uma aula sobre isso, o que é uma ativação. Hoje, um patrocinador, ele compra um patrocínio e ele acha que o trabalho está feito. Não, meu amor, você precisa ter no máximo 2 vezes, no mínimo 2 vezes aquele valor para ativar aquele patrocínio, né? Eu acho que vocês tinham que dar de graça ingresso para todos os potenciais clientes de vocês, para ele levar um cliente e ele entender o que significa levar um cliente num camarote de futebol. Ainda que não seja, ainda que não seja o time dele. Ainda que não seja o time dele, né? Na LG, nós tivemos um camarote no Morumbi. Nós tínhamos, uma vez, eu me lembro, um dos presidentes da Vivo, antes de começar o jogo, o elegantérrimo, gravata. A hora que começou o jogo, esse homem saiu e começou a falar todos os palavrões que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? É uma transformação que acontece com as pessoas inacreditável. Então, a minha experiência Brasil, fora do Brasil, a gente está engatinhando, a gente tem muito. Um dos meus maiores sonhos que não se concretizaram foi o legado profissional da Copa. Quando me perguntavam o que eu esperava da Copa do Brasil, eu esperava um legado profissional. Não aconteceu. Olimpíada, o que eu espero? Um legado profissional de novo. Eu sou teimosa, eu mantenho a fé. E, então, sim, tem uma diferença muito grande. Pode contar. Falando um pouquinho do internacional, o que eu vejo assim, que a gente está engatinhando e aumentando, lá fora você, normalmente nessas grandes empresas, você tem uma área de marketing esportivo hoje. Então, você tem uma área já focada para marketing esportivo. E hoje no Brasil a gente está construindo muito isso. Então, hoje várias empresas têm uma área de marketing esportivo, que vai fazer parte de patrocínio, que vai olhar camarote, que vai olhar show dentro de estádio, enfim. E dessas empresas, eu posso dizer, por exemplo, eu vou falar da Visa Internacional, eu posso falar da Coca-Cola Internacional, são gestoras. Quem toma a decisão são mulheres. A gente cuida aqui no Brasil hoje da BRF, da Claro, da Embratel, da Unilever. Essas 4 empresas, por exemplo, as 4, a tomadora de decisão do marketing esportivo da empresa são mulheres. E você tem uma tese sobre por que as mulheres assumiram esse papel? Na verdade, não tenho. Eu não consigo te responder o porquê,
mas assim, é uma coisa que está sendo bem ampliada. Então, hoje eu tenho gestoras dentro dessas grandes empresas, não são empresas pequenas, são empresas grandes, e quem toma a decisão sobre, por exemplo, a gente cuida da parte de toda a gestão de patrocínio da BRF, por exemplo. Então, a gente que ajuda onde é que eles vão incentivar o dinheiro, onde é que eles vão patrocinar, qual é o atleta, se vai ser para o judô, ginástica olímpica, todo esse desenho nós fazemos patrocinadores. E a gente discute isso com mulheres dentro da empresa. A gente senta e a gente acaba discutindo o porquê do judô, o porquê da ginástica olímpica, o porquê de tem que ser o Zanetti e não fulaninho, com mulheres. Então, isso está crescendo. Eu acho que, se você quiser um comecinho de tese, eu acho que é isso, o fator paixão. Né? Se você puser um homem para discutir isso aí, ele vai querer concorrer com o atleta do judô, ele vai querer concorrer com o atleta que ele patrocinando na ginástica. A mulher não, ela quer resolver um problema de negócios. O homem, a paixão dele invade territórios que sai um pouco da emoção vai para o racional. A mulher vai para o racional. O homem, ele briga muito com o emocional dele ainda. Mas é interessante, porque é o contrário do estereótipo normal, que a emocional é a mulher. Ou seja, isso abre um campo inteiro de novidade. Eu queria explorar, eu queria ter tempo para explorar o seguinte, tem um livro muito legal chamado The Professor in a Cage. Anotaram? The Professor in a Cage, o professor numa jaula. É um professor americano de literatura que sempre fez artes marciais e um dia ele resolveu falar para a mulher dele, acho que eu vou checar esse negócio chamado MMA. E ele começou a treinar para ser um lutador de MMA, para entender por que as pessoas dizem que odeiam sangue, odeiam violência, mas quando tem uma luta de MMA na televisão, elas não conseguem sair da frente da TV. Bom, o livro vai por aí, fala do treinamento dele, da dificuldade que ele tem, porque ele esconde isso dos colegas dele, porque, afinal de contas, quem treina MMA é mal visto, né? Ainda mais no mundo acadêmico, um cara de literatura, enfim. E ele passa o livro todo fazendo comparações antropológicas entre o homem e a mulher. Né? Apesar que hoje a gente tem mulheres no MMA, mas ele diz que a necessidade de competição masculina, ela é incomparável quando você coloca uma mulher na mesma discussão. A mulher não tem atávico, geneticamente atávico. A mulher não tem essa necessidade eterna de competição, né? O homem eu não fui homem, eu não sei como que é ser um menino de 8 anos e não ser incluído no time de futebol. Eu não sei como é ser um menino de 15 anos e querer paquerar uma menina, mas ser feio, ou não ter carro quando tem 18 anos. Eu não sei como é que é essa dinâmica, né? Não tenho filhos, não tenho nada. Mas ele contando isso é arrepiante, né? É arrepiante o que é a vida de um menino até virar um homem. Então, se você for nos estudos antropológicos, aí você vai chegar a algum lugar. Eu gostaria de ter tempo de pesquisar isso um pouquinho mais, infelizmente não tenho. Mas tem um doutorado aí pela frente, quem sabe? Mas você falou antropologicamente, mas mesmo tirando o antro do caminho, os machos marcam território, né? É isso aí, é isso aí. Então, na Constituição mesmo atávica, né? Não é só... É uma questão cultural também. Não, é testosterona, é cultural, é tudo junto. Eu queria puxar um gancho da experiência lá de fora um pouquinho. Hoje, ali no Allianz Parque, e também com uma experiência que a gente teve em Nine e Ogvi, que são do grupo WPP, ou seja, a gente tem uma rede muito grande de conhecimento, ou seja, a gente está interligado com um monte de gente para conhecer o que está acontecendo lá fora. Na Allianz, hoje, a gente tem... Eu queria tirar um pouquinho aquela imagem do primo pobre do Brasil, de que a gente não tem tanto conhecimento, não tem tanta estrutura, não tem tudo isso. Calma. Precisa estruturar muita coisa, mas eu acho que aqui a gente consegue gerar muito negócio e consegue gerar processos que são absorvidos lá fora também. Eu dou como exemplo a seguradora Allianz, que é nosso patrocinador, ele tem mais 9 arenas no mundo inteiro. Ele tem Munique, ele tem Viena, ele tem na Áustria, ele tem uma série de outras arenas aqui. E existe um fórum anual onde todas as arenas se encontram e contam, né, como é que fazem as ativações, como é que performou o patrocínio, se funcionou, se não funcionou. O Brasil, por mais novo que ele seja, aconteceu o do ano passado, a gente não tinha inaugurado ainda. Então, a gente chegou lá cheio de promessa, né, falando, nós seremos isso, nós somos multiuso, blá, blá. O próximo é agora em novembro. Todos eles, a gente sempre vai abastecendo de uma série de números, eles falaram, não, mas espera aí, como é que vocês conseguiram performar tudo isso em um ano?
né? Com um ano de existência, vocês têm uma aula, muita coisa assim, não só no Allianz Parque, mas pela estrutura que a Aliança Seguros tem aqui no Brasil, que eles conseguiram trazer. Eles têm uma base de dados, uma gestão de ingressos que eles fazem para saber que tipo de gente que eles vão convidar. Então, ele faz um estudo muito sério de como é que ele vai usar esse dinheiro do investimento dele de patrocínio para não ser simplesmente aquela coisa de dar para o diretor e o diretor vai, né, convida o padeiro, o amigo, o primo para fazer a amizade dele. Então, assim, é uma coisa que a gente, para esse próximo encontro que agora em novembro, a gente vai meio que exportar um pouquinho desse nosso conhecimento também, que é tecnologia brasileira, digamos assim, como que a gente conseguiu fazer, e tirar só um pouquinho essa coisa do primo pobre do Brasil. Eu acho que a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita coisa para falar em relacionamento. A Copa das Copas não foi aqui, porque, né, a gente conseguiu receber todo mundo de uma forma que ficou inesquecível. Então, eu acho que tem muita coisa para lá fora conhecer. É a beleza de ter um olho em terra de cego. Exato. Agora, quando você fala performar, a gente performa muito melhor. Dá um exemplo do que esse performar inclui, que indicadores? Por exemplo, você tem performances de venda de seguros. Porque o que acontece? Você tem níveis, você tem escalas para cada um dos níveis de corretores, eles vão convidar um tipo de pessoa. E aí você consegue ver que desde a inauguração do Allianz Parque, que você começou a usar o grupo Aliados, que é tipo uma campanha de incentivo que eles têm lá dentro. Os corretores que participaram do Aliados começaram a performar muito melhor. E eu não digo que é só do Allianz Parque, tá? O Aliados envolve Fórmula 1 aqui no Brasil, envolve uma série de outras campanhas de incentivo. E quem não participava do Aliados, porque não queria, não participava, não mandava, a performance dele ia normal até cair um pouquinho. Então, assim, são dados que eles têm. Muitas vezes, as outras arenas, quando a gente debate, a gente continua conversando, eles falam, eu não sei o que eu faço com a arena. São arenas diferentes. A gente tem uma arena que é só de futebol lá fora, tem uma arena que é um cunho mais social lá na Austrália. Então, assim, são perfis diferentes, mas dá pra gente trocar conhecimento. É muito bom, porque a gente aprende muita coisa com eles também. Eles conseguem abrir as portas e colocar comunidades jogando. Eu não posso fazer isso no gramado que eu tenho lá, mas é algo que a gente pode pensar. Eu não posso abrir as alamedas, as outras áreas que eu tenho dentro do Allianz Parque. Então, assim, é a troca de informação. A gente consegue, sim, performar hoje lá dentro. Consigo analisar com venda de seguros, consigo analisar com quantidade de vendas de cada um dos corretores. Entendeu? Então, isso daí eles falaram, não, impossível. Como é que vocês conseguiram fazer essa gestão toda de ingressos nesse período tão curto? Agora, Juliana, Clarice falou em ativar o patrocínio. Como é isso? O que é ativar o patrocínio? Na verdade, não é, todo mundo acha que patrocínio é só exposição de marca. E, na verdade, não é só isso. Ele vai muito além de você colocar, por exemplo, no Allianz Parque, colocar o nome do estádio de Allianz Parque. Quem dera. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tirar um pouquinho esse conceito do que é o patrocínio. Então, quando você fala ativar, é você tentar pegar tudo que você pode atrair com esse patrocínio. Então, você vai pegar isso em pessoas, com networking, você vai fazer isso, por exemplo, na parte de corretagem, que teoricamente seria um endomarketing, talvez um pouco, de melhorar uma performance do corretor de estar lá, de você poder explorar, sim, a marca, e uma marca um pouco mais ampla do que só um seguro. Então, quando você bota uma seguradora dentro do estádio, você mostra que não é só um seguro, ela é muito além de um seguro, ou de carro, ou de casa, ou pessoal. Então, ativar, ele vai muito além do que só a própria marca. Agora, se você sugeriu que um potencial patrocinador ganhe o ingresso para assistir um jogo, é isso? Ah, mas ele ganha já. Sim, eu acho que um potencial patrocinador, ele deve ganhar um ingresso para poder levar um cliente dele, ou um parceiro de negócios dele, e aí ele tem que ficar atrás olhando. Entendi. Só para ver o comportamento. Só ficar observação antropológica, sociológica, psicológica. E você disse que a gente tem que guardar dinheiro a vida inteira, se for o caso, para assistir um jogo da NBA em loco. Nos Estados Unidos. Você ia falar alguma coisa? Não, é emoção, é pura emoção, é entender de gente, é isso, assim. Não importa se eu estou falando do futebol, se estou falando do tênis, se estou falando de um show. Você tem que entender qual é o que motiva essa pessoa a ter essa experiência. Acho que isso que é a ativação do patrocínio, como é que eu vou lembrar dessa marca? Cara, essa marca me levou para um lugar que fez uma coisa incrível por mim. Despertou uma lágrima no meu pai, que era palmeirense antigamente, ele foi lá e sentou no estádio novo, ele levou um pedaço da grama embora.
é isso, é emoção. É isso que a gente tem que se prender. Foge da marca, entendeu? Mas se vocês tiverem que fazer uma sugestão como a dela, guardem dinheiro para assistir um jogo da NBA lá nos Estados Unidos. Se tivesse que recomendar uma experiência, qual seria? Tipo, você não pode, você quer trabalhar com marketing esportivo, você quer atuar nessa área, você pode até repetir, dizer que o jogo da NBA é o que há. Champions League. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais para cá. Eu acho que você assistir no próprio estádio, você conhecer um pouquinho as arenas no Brasil hoje. Você conhece muitas arenas grandes, por exemplo, poucas pessoas devem ter ido na arena de Cuiabá ou na arena de Manaus. Então, você poder conhecer um pouquinho das arenas, poder conhecer um pouquinho o que a gente faz, isso é muito bom. E a arena hoje tem arenas, a maioria do que foi feito para a Copa do Mundo, como é o Allianz Parque, hoje que não foi de Copa do Mundo, mas é uma arena multiuso. Então, hoje, você sai um pouquinho de um estádio que é de futebol, focado para futebol, e você tem um Engenhão, que você tem um atletismo, você tem show, você tem outras coisas. Então, eu acho que você participar de um evento, independente se for um evento grande, um mega evento, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, mas você poder participar de algum evento trabalhando dentro de um estádio, isso é muito gratificante para quem quer trabalhar com marketing esportivo. Agora, nenhuma de nós falou em NFL, né? Porque eles também são... eles são ó. Mas, assim, eu queria citar uma experiência que eu tive, voltando a falar de homens e mulheres, né? Há 2 anos atrás, eu levei um grupo de alunos para a Inglaterra para fazer um curso de curta duração de marketing esportivo. E nós fomos visitar o estádio do Chelsea, né? E eu sou turbinada de negócios o tempo todo. Negócio e marketing. Quando nós entramos nos vestiários, eles fazem um tour que é alucinante, né? Quando nós entramos no vestiário, uma das coisas que tinha era um container com chuteiras usadas. A minha cabeça já começou a mil, né? Nossa, o que dá para fazer com isso? Sabe, leiloar a chuteira. A molecada foi lá... Nossa, é o chulé do fulano. Eu tive a honra de sentir o chulé. Isso é um homem, percebe? E a mulher está lá. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Onde é que eu posso botar um container de chuteira para... E o cara queria sentir o chulé do fulano de tal. Entendeu? Eu acho que a Patrícia foi muito feliz quando ela falou que marketing esportivo e eventos esportivos... Você tem que gostar de gente. Aliás, eventos em geral, você tem que gostar de gente. E eu acho que a mulher é mais chegada a gostar de gente do que o homem. Né? Gostar e tentar entender. A mulher vive tentando decifrar os seus namorados, noivos e maridos, né? O homem fala assim, puta, a mulher enche o saco e vai embora. E a mulher tenta analisar, não, veja bem, vamos discutir a relação, né? Eu acho que o DR feminino, ele é mais forte que o DNA masculino, né? Que ele chuta o pau da barraca e vai embora. Isso é uma coisa. E assim, só para terminar, em termos sempre falando de marketing esportivo, eu acho que um outro evento que, se alguém tiver a oportunidade de trabalhar ainda como voluntário, aliás, que é o melhor jeito de você se aproximar do marketing esportivo é sendo voluntário, é uma prova de Fórmula 1, que é uma lição de gestão de marketing esportivo. Pode ser aqui, pode ser em Mônaco, pode ser onde vocês quiserem. Mas o que é o trabalho de marketing esportivo de uma prova de Fórmula 1? É uma verdadeira aula. E uma outra dica, ser voluntário em Olimpíada, para quem quer trabalhar em marketing esportivo? Já foi. Já é. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho que para você poder entrar, você fazer algum tipo de trabalho, enfim, nessas empresas. A gente deve estar contratando gente de novo, igual que a gente fez na Copa do Mundo. Eu acho muito importante para vocês poderem ver esse outro lado, de não só esse lado emocional de jogo, mas um lado de trabalho. Aquele lado que eu vou ter que abdicar de domingo, eu tenho uma filha, então eu tenho que abdicar. Muitas vezes eu abdiquei de Dia das Mães, num domingo com a minha filha, de poder jantar em casa à noite num domingo. Então, eu acho que tem esse outro lado também que muita gente que quer entrar no marketing esportivo não vê. Agora, o legado profissional do que você sentiu falta depois da Copa, o que seria... Assim, o que ficou faltando para você e o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? Aconteceram coisas muito legais. Eu não sei, a Copa das Copas, para mim, soa um pouco político, mas eu acho que a gente fez um bom trabalho. Mas a gente relacionamento. Isso. Eu acho que a gente conseguiu afastar o pessoal do Morro do Rio, que ficou quietinho lá, tal. Acho que deu tudo certo. Legado profissional
as empresas, principalmente os patrocinadores, porque assim, não tem patrocinador, não tem esporte. Simples assim, né? E se alguém vai consertar o esporte no Brasil e no mundo, no caso da FIFA, serão os patrocinadores e mais ninguém. Está aí a união de 3 ou 4 empresas contra a FIFA, dizendo que não vai mais patrocinar a FIFA, etc. E tal. Então, o legado profissional são essas empresas, os Itaús, os Bradescos, as Visas da vida, né? Perceberem, entenderem o que é a força do esporte quando bem patrocinado e bem ativado e manter o departamento de marketing esportivo funcionando e não desativá-lo porque acabou a Copa, e não desativá-lo porque vai acabar a Olimpíada, mas fazer com que isso faça parte do planejamento de marketing da empresa para o resto da vida. Porque tem uma coisa que a gente ensina muito em sala de aula: patrocínio esportivo de curto prazo, você está jogando dinheiro no lixo. Patrocínio esportivo é uma coisa que você vai ter retorno em médio e longo prazo. E médio não é 2 semanas nem 2 anos. É 4 ou 5 anos médio e é 20, 50 anos longo prazo. Como o Correio tem uma relação com os esportes aquáticos desde antes de eu nascer, né? A Petrobras teve, nos áureos tempos, 14 ou 17 anos de patrocínio do Flamengo. Isso, sim, é marketing esportivo, tá? É médio e longo prazo. Então, esse legado ao qual eu me referia é isso, esse reconhecimento por parte das empresas que, assim como mídia televisiva, o esporte é uma mídia, a gente tem que estar lá, a gente não pode estar lá, né? Felizmente, aconteceu em pequeno número. Eu desafio vocês aqui hoje a pensarem em uma grande empresa que, de alguma maneira, não esteja envolvida no esporte, né? Pode ir para a indústria automobilística, pode ir para bancos, pode... Os grandes, de alguma maneira, estão envolvidos. É claro, quanto maior desenvolvimento, quanto maior envolvimento, maior orçamento. Quanto maior orçamento, mais profissionais você tem envolvidos nisso, tá? Mas eu queria ver mais disso. Eu queria ver menos oportunismo, menos imagem. Ah, minha imagem está na camisa da seleção. E mais, realmente, vamos fazer um trabalho sério. E o que é muito importante no esporte, quem quiser brincar de esporte tem que entender como funciona o esporte, tem que saber o que é uma confederação, tem que saber o que é um atleta, tem que conhecer os vários stakeholders do mundo esportivo, que é diferente dos stakeholders dos outros mundos, né? E aí é educação. Engraçado que você tinha falado, né, que o menino vai porque ele quer ser o menino, né, um aluno de faculdade. 40 anos. Ele vai porque ele quer ser presidente do Corinthians e ele deixa de assistir aula para assistir o jogo. E que ele não pensa em trabalhar numa empresa de material esportivo como sendo trabalhar com esporte. E aí você tem as mulheres trabalhando... Muitas mulheres trabalhando no departamento de marketing esportivo das empresas. Quer dizer, a experiência dela na prática, as pessoas com quem ela lida para tomar as decisões, confirma essa... É que as mulheres que chegam para trabalhar no departamento de marketing esportivo, elas chegam por acaso. Elas não são apaixonadas pelo esporte. Normalmente ela nem vem disso. Nem assim, eu me formei, eu fiz um curso de marketing esportivo e quero. Normalmente ela vem de... Ou ela é uma economista, ou ela é uma administradora, ou ela fez uma educação física, alguma coisa assim. E aí ela entra no marketing esportivo. Normalmente ela não procura, não é aquela coisa como homem, eu quero trabalhar com futebol, eu quero ver atleta, entendeu? Eu era planejamento de marca. Eu era planejamento de marca e fui puxada para a Nine, caí do esporte. É sim. O que explica porque né, pelo menos a gente entende melhor, por que na área do marketing esportivo você tem mais mulheres do que nas outras áreas de gestão do esporte. Porque o marketing, as mulheres trazem experiência de outras áreas de marketing e acabam vindo para o esportivo. Agora, falando de futebol, que é um mundo muito masculino, em grande parte machista, não é só porque é masculino que é machista, mas em grande medida, e ainda por cima é um mundo em que a gente ainda reivindica profissionalização, em que a gestão do clube de futebol muitas vezes é amadora, é herdada, é uma dinastia, é um compadrio, um apadrinhamento. Então, nessa área, na hora de lidar com dirigentes de futebol, eu imagino que em algum momento isso acontece principalmente com vocês duas. Então, na hora de lidar com esses personagens, é mais difícil sendo mulher
Ou é até mais fácil, pela própria tosqueira deles, que me perdoe a palavra? Não, eu acho que é uma questão de postura. Você esbarra no começo com um certo... menina, mocinha, aquela lisinha. Eu já recebi dedo na cara de presidente de clube. Na minha cara. Tipo, você mantém a sua postura e ele vai começar a te respeitar. Então, eu acho que é uma questão de postura e profissionalismo que você tem que ter durante a sua trajetória, independente se é presidente do clube, se é um diretor. Eu entendo que... Eu acho que um grande problema que a gente tem hoje na gestão esportiva aqui não é se é mulher que não consegue ou se é o homem que não consegue. A gente tem um problema da profissão. Não existe. No painel anterior era o que estava sendo falado. Não existe a carreira ainda. É muito novo. Começaram os cursos agora. Agora você começa a entender o que é isso. Então, lógico, você tem o preconceito ali do é uma mulher, ela veio falar comigo. Sim, eu vou falar com você e o senhor vai me entender. A gente, a Ju passa por isso por lá também, né? Eu não, assim, numa mesa de reunião eu não tenho tanto problema. Eu tenho um problema muito em estádio quando mexe com a emoção. Então, por exemplo, a gente trabalha em áreas restritas, que você tem que ter uma pulseira e uma credencial para entrar. De repente, o vice-presidente do Bradesco não ia chegar lá e me dando carteirada e falando, eu vou entrar e ponto. Já no futebol é o que eu mais tenho. O que mais tem é você não sabe com quem você está falando. Tem tanto dono. O que me aparece de vice num jogo, eu sou vice de comunicação de... Então, assim, essa emoção é um problema que eu tenho ainda um pouco no futebol, que é isso, eu quero entrar, eu quero assistir, eu sou do Corinthians, então eu vou entrar. Pago isso daqui. Exatamente. Então, e com uma empresa você já não tem isso. E no futebol você ainda tem isso de que eu sou o cara, porque eu trabalho no futebol, eu trabalho nesse time, você tem que deixar eu entrar, você não é ninguém aqui para me barrar, entendeu? Mas eu vejo essa arrogância deles tanto com os homens quanto com as mulheres. Eu já vi eles metendo o dedo vai com todo mundo. Eu não acho que o problema é da mulher. Não entendeu? é como a mulher. É porque ele é o dono de tudo. Mas se de repente se fosse uma mulher, não seria essa postura. Não chegaria, olha, eu sou a vice-presidente, a presidente, a diretora, não sei o quê, entendeu? Eu acho que isso leva a gente para um outro aspecto do homem e da mulher. Mais aquilo. Eu acho que vocês duas estão colocando uma coisa muito legal que leva uma outra coisa de homem e de mulher no marketing esportivo. A mulher que é gerente de marketing esportivo da Visa, quando alguém perguntar para ela, o que você faz? Eu sou gerente de marketing da Visa. Legal. Se o cara for o catador de bolinha do Corinthians e numa roda de bar, alguém pergunta ele, o que você faz? Eu trabalho no Corinthians. Né? Então, isso faz uma diferença, é o que ela falou, o que tem de vice, e o cara é o vice-catador de bolinha, mas ele trabalha no Corinthians, mano. Né? A moça da Visa trabalha no marketing da Visa. Mas você para ela é um fato da vida, é o jeito de sustentar o filho, ajudar o marido, pagar a escola de alguém. Já o cara não, na rodinha de amigo ele, né? O sócio torcedor. Estou com um aluno fazendo o TCC de sócio torcedor, 3 clubes. 90% do sócio torcedor é homem. 90%, tá? 88, 92 e tal. Por quê? Porque ele quer abrir a carteira e mostrar, olha aqui, eu sou sócio torcedor. Eu ajudo, eu pago, eu contribuo com o meu clube. Você tá ganhando, né? É porque eu tô ajudando. Isso, e a Ambev, que não é trouxa, fala assim, ajude o seu time, né? Então, essa coisa de carregar a paixão do esporte em qualquer ambiente é muito masculina. A mulher, não, ela tem um objetivo, ela tem meta, ela tem planejamento, ela tem tudo aquilo que a gente falou. Ela é profissional do esporte. Agora, talvez aí um campo inexplorado ainda. Como é que faz para vender mais sócias torcedoras? Posso falar? Vou te dou a palavra já. Uma outra aluna orientanda de TCC, ela está fazendo um trabalho sobre o Palmeiras, tá? E ela está comparando a quantidade de produtos femininos licenciados do Palmeiras versus produtos masculinos. E, num segundo momento, ela está comparando os produtos femininos licenciados do Arsenal na Inglaterra e para mulheres e para homens. Preciso dizer o que está acontecendo na pesquisa? A mulher pode comprar 3 modelos de camiseta e acabou, né? Não tem mais. Aí você fala pro cara do Palmeiras, e aí? Ninguém me procura para licenciar produto feminino? Não, meu amor, ao contrário. Você é que tem que valorizar a tua torcedora. É?
E a experiência, né? Você transformar a experiência mais assim, melhor para a mulher dentro do estádio. Porque ainda tem aquele estigma de que não vou para o estádio porque eu vou apanhar, vou receber saquinho de xixi na cabeça, né? Aquela coisa toda, não vou ter onde sentar. Então, assim, hoje mudou um pouco o cenário, você vê mais mulher no futebol, não só no Allianz Parque, como em outras arenas. No Allianz Parque a gente puxa muito por isso, a gente trata sempre da família, a gente puxa muito família, puxa muito mulher, e a resposta eu também acho que está muito nos patrocinadores. Porque se você criar experiências e momentos lá dentro, que o patrocinador ele vai vender a Kiss Cam, né? Ele vai fazer uma ativação especial para a mulher, ele vai fazer um negócio, ele coloca dinheiro ali dentro, você começa a girar a roda de novo. Eu acho assim, no sócio-torcedor, é um público masculino, mais masculino, porque o público de estádio ainda é um público mais masculino. Hoje a gente tem esse lado sócio-torcedor de que eu quero mostrar a carteirinha, que eu ajudo o clube, mas tem muito pela facilidade de compra de ingresso, facilidade de poder entrar no estádio. A praticidade, o planejamento. Então, assim, isso é muito mais do homem do que da mulher. Eu acho que a gente tem que primeiro educar, como a gente está começando a educar, olha, o estádio é um ambiente para a mulher também, o estádio é um ambiente para a criança, o estádio é um ambiente para a família, para a gente conseguir aí almejar o aumento de mulheres no sócio-torcedor. Mas se ela quiser usar uma camiseta do time dela, não tem. Não para ir tem. para o estádio. Sim. Percebe? É bem menor. Aliás, isso é outro aspecto de marketing esportivo comparado com lá fora, né? Lá fora acaba o jogo de futebol, o pessoal vai de ônibus, vai de metrô, né? Ninguém vai de carro para o jogo de futebol. Todo mundo sai do... Todo mundo. 90% das pessoas saem do estádio e vão para a lojinha. Aqui, quando acaba o jogo, fecha a lojinha para ninguém invadir, depredar a lojinha. Não, eu tenho que fechar a loja vai entender uma coisa dessa. Não, fecha a loja, fecha a loja. Lá abre a porta da loja e receba bem as pessoas e ofereça os produtos. Aqui a gente fecha para não depredar. Não, você sabe que lá em Portugal eles têm o Porto... Opa, morreu. O Benfica também faz, tipo, você traz a sua namorada e o seu ingresso é metade. Entendeu? Então, para incentivar também, trazer e botar mais mulher dentro do estádio. Entendeu? Que, aliás, era uma boa saída. Eu queria muito ver isso sendo adotado como... não a punição, mas a sanção para um time... que normalmente é jogar de portas fechadas, que é uma coisa horrorosa para todo mundo, para o jogador, para o patrocinador, para a detentora do direito de transmissão, porque ocorreu algum tipo, né, de violência, de vandalismo dentro do estádio, então proíbe. É um castigo. E se vamos dizer, o jogo, naquele dia em que normalmente ele fica de portões fechados, se ele fosse aberto só para... casais, vamos dizer, quer dizer, você obrigasse a divisão do estádio em meio a meio, eu acho que seria uma experiência. Você não acha nada? Você está rindo da minha cara, é isso? Não, eu estou achando a ideia genial. Eu não faria meio a meio, eu faria só para mulheres e crianças. Mas eu cheguei a pensar. Só mulheres e crianças. Cheguei a pensar. Você sabe que teve uma ação do Esporte Clube aqui no Brasil, que foi feita até pela OGV, ganhou o Cane. Eles fizeram violência no futebol para tentar diminuir um pouco os índices de violência. O que eles fizeram? Eles identificaram os torcedores mais violentos da torcida organizada do esporte, chegou ali esporte, eu vi. E eles colocaram as mães deles para serem as orientadoras. O cara chegou ali, ele ia xingar o seu filho, mãe, e não xingou, todo mundo chorou, foi uma coisa linda, não teve violência naquele jogo, foi uma coisa incrível. Então, assim, acho que esse tipo de atitude, que é, né, com uma marca por trás, que vai... Porque você precisa do dinheiro, é para isso que tem o patrocinador. Então, assim, com esse tipo de atitude que a gente consegue melhorar a vida dentro do estádio. Uhum. Bom, caminhando para os finalmente, você falou da diretora top, hiper, ultra, mega plus da NBA, a baixinha. Me apaixonei por ela. Você sabe como que ela chegou lá? Qual a história dessa mulher? Então, ela contou, mas eu sei como eu fiquei velha e não lembro de mais nada. Ela contou. Uhum. Ela trabalhava, na verdade, numa tipo 9 da vida, né? E a NBA tinha um relacionamento com ela, viu o desempenho profissional dela nessa agência e a chamou para trabalhar na própria NBA. Houve uma troca de executivos, a pessoa certa no momento certo e ela está lá. Agora me ocorreu que a gente está o tempo todo falando da Nine, ESPM. Acho que a gente podia descrever brevemente o que é cada uma delas, desde a escola até a Nine, até a empresa... Como chama o nome da empresa que você trabalha? CSM. CSM. Todo mundo conhece as siglas? ESPM?
o nome, Nine, eu vi umas cabeças assim, outras assim. Então, a SPM provavelmente é mais conhecida. A SPM é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, é a escola referência no Brasil para estudos de marketing, propaganda e publicidade. É uma escola que tem 62, 63 anos. Hoje, a nossa graduação tem cursos de propaganda e marketing, relações internacionais, jornalismo, design, ADM, ciências do consumo e tecnologia da comunicação. Além disso, nós temos o campus da pós, que tem várias pós, entre elas o MBA de Negócios do Esporte, Ciências do Consumo, que deve ter sido o que a Patrícia fez. Temos cursos de curta duração, longa duração. Temos um campus em Porto Alegre, temos um campus no Rio de Janeiro. E plim, plim. Eu acho que é isso. Eu acho que uma coisa que é importante na SPM, a SPM está usando já faz 2 ou 3 anos um slogan que é muito a definição do que ela é, que é quem transforma faz. A SPM, quando nasceu, ela nasceu com profissionais do mercado. Então, pessoas de agências de publicidade há 60 anos atrás se reuniram e falaram: a gente precisa desenvolver pessoas novas. Então, a história da SPM desde sempre é ter gente que põe a mão na massa, né, e que ensina. Então, quem transforma faz é o que a gente quer fazer com os nossos alunos. A gente quer formar novos transformadores. Sensacional. A Nine, ela tem acho que 5 ou 6 anos de existência. Eu fiquei lá 4 anos. Ela é uma agência de marketing esportivo. Ela começou, né, do ex-jogador Ronaldo, né, fenômeno. Então, assim, ela começou com ele como criador de ideias e como um catalisador para chamar outros negócios e atrair alguns patrocinadores. Ela fazia não só a parte de gestão de atletas, então tinha toda a parte de gestão de atletas, como também algumas marcas. Ele ativava o Extra, Duracell, muitas marcas da Procter e tudo mais. Hoje ela está um pouco mais nessa linha de agenciamento de atletas e artistas, porque a Nine ela é esporte e entretenimento. E a Ogilvy? A Ogilvy é uma agência de publicidade, uma das maiores agências de publicidades do mundo. Ela é do grupo WPP, assim como a Nine também, que é um grupo de publicidade inglês. A Ogilvy, ela nos últimos 3 anos, ela conseguiu 103 leões em Cannes e muitos deles vieram aqui do Brasil. Então, assim, a agência Ogilvy no Brasil, ela conseguiu mudar um pouco o paradigma, né? Tirar aquela coisa um pouco mais antiga que estava da criatividade, trouxe gente nova, muita gente nova exportando a nossa criatividade brasileira lá para fora. Tanto é que quem ganhou os leões aqui está viajando, está fazendo um tour em todas as outras áreas da Ogilvy mundo, digamos assim. E a CSM? A CSM aqui no Brasil começou como a Golden Goal, então ela era a Golden Goal, era a empresa de marketing esportivo, e em 2011 a CSM de Londres, que é a Chime Sport Marketing, ela comprou a Golden Goal, então virou CSM Brasil, que ela é composta por várias empresas. Então a gente tem a Golden Goal, a gente tem a Icon, que é uma empresa de branding, então na Copa do Mundo tudo que vocês viram de estádio e de rua, com a logo, com marca da Copa do Mundo, foi a Icon que fez. A gente tem a Iluca, que faz a parte de hospitalidade para grandes empresas. Mesma coisa que eu faço também, na verdade trabalhamos juntos. Então a gente está hoje para as Olimpíadas com 15 patrocinadores e apoiadores. A gente tem a Convivas, e a gente fez toda a parte de alimentação e bebidas da Copa do Mundo. Então todos os bares e ambulantes nas 12 cidades a gente fez. E na Golden Goal a gente trabalha com a hospitalidade nos estádios, a gente trabalha com sócio-torcedor, a gente faz gestão de patrocínio, uma das empresas que eu falei para vocês já, BRF, Claro, Embratel, Unilever, e a gente faz parte de consultoria e um pouco de atleta também. Muito bem. Considerações finais. Pode ser uma sugestão, um conselho, uma frase. Uau! Se eu pudesse, eu misturaria a Simone de Beauvoir, que chegou aqui no começo, né? A gente não nasce mulher, a gente se transforma em mulher. Eu acho isso muito importante, eu gosto dessa frase. Eu não sei, eu acho que eu nasci mulher, judia, pobre. Eu só não sou corintiana, né? Eu sou santista. Então, eu não... Hã? Pois não sei. Hoje em dia, talvez. Mas eu tinha tantos outros, eu sofri tantos outros preconceitos sem ser o fato de ser mulher.
E eu honestamente, eu sempre fui muito moleca, né? Eu jogava bola, eu não brincava de boneca. Eu nunca me preocupei profissionalmente se eu era homem ou mulher. Eu nunca me passou pela cabeça, nunca, salvo quando eu queria começar minha carreira em marketing, né, que falaram, não, essa empresa não contrata mulheres em marketing. E, na verdade, eu descobri por quê e achei que era totalmente justificado. Uma pessoa de marketing tinha que viajar sozinha o Brasil inteiro. Na época, você não podia viajar sozinha o Brasil inteiro como mulher, visitar um cliente em Porto Velho, em Roraima, enfim. Mas eu nunca me preocupei se eu sou homem ou mulher. Honestamente, profissionalmente falando, eu olhava a minha meta, até hoje eu olho minha meta, eu quero que o meu aluno saia feliz da escola, eu quero que o meu cliente de consultoria me chame novamente, independente de gênero, né? Nunca foi uma preocupação para mim. Eu vou ficar também um pouco com o que a Stephanie falou de manhã, que eu achei muito importante, capacitar-se. Leiam, estudem, né? Conheçam aquilo que vocês amam, porque não dá para a gente gostar de alguma coisa que a gente não conhece muito bem. E também, como a Stephanie falou, hoje está a um clique da gente todo o conhecimento do mundo, né? Você pode ficar 2 anos lendo texto sobre marketing esportivo na internet, tá? Agora, vá se formar, vá ler, vá se preparar para fazer um bom trabalho, né? Tenha metas de médio e longo prazo, não tenha metas de curto prazo. Esquece essa coisa de gênero, se é homem, se é mulher, você está contratando um profissional, né? Se o teu banheiro é do lado esquerdo ou do lado direito, não vai fazer a menor diferença. Talvez faça diferença quando a mulher for engravidar ou tiver que amamentar. Aí é um momento que não dá para a gente discutir, não dá para a gente evitar isso. Mas, gente, quantas mulheres estão levando trabalho para casa ou estão abrindo mão de licença maternidade porque elas sabem dessa dificuldade, né? Estão abrindo mão de ter filho, inclusive, né? Não só da licença. Mas, assim, eu gosto muito desse evento do Pedro, eu acompanhei desde o começo. O Pedro está de parabéns. Eu falei, ele é um obstinado, ele quer fazer alguma coisa, ele faz, ele cutuca, ele faz acontecer. É quase uma mulher, praticamente. Então, isso encerra a minha... Eu acho que pronto. Digamos que o lado feminino dele seja excelente. Planejamento, excelente. obstinação. Excelente, é isso aí. O Rodrigo também, é claro, mas é que eu conversei muito mais com o Pedro. E é uma pena. Eu espero que daqui 10 anos, Pedro, a gente não precise fazer um evento da gestão feminina do esporte, e sim da gestão do esporte. É isso. É isso. Eu sempre digo que ia chegar o dia em que ia ter tanta mulher na mídia esportiva que eu poderia ser... eu sou uma besta. Não assim, mulher é tudo besta. Porque ia ser uma coisa tão normal que você xingaria uma comentarista e não absolutamente por ser mulher. Tem mulheres e mulheres. É lógico. Tem mulher que é besta. Tem mulher que chora no ambiente de trabalho. Tem mulher que é... Outro dia, uma cliente de consultoria minha falou, eu quero morrer. Entrei na sala e elas estavam fazendo a unha. Né? Tudo bem, tem mulheres e mulheres, tem mulher competente e mulher incompetente. Agora, adivinha o quê? Tem homem competente e homem incompetente também. Né? Talvez o homem não estivesse fazendo unha, mas não quero nem imaginar o que ele estaria fazendo. Patrícia. Lendo uma revista. Vamos lá. Eu acho que, assim, olhando para as carinhas de todo mundo aqui, todo mundo querendo alguma, né, uma palavrinha, como ajudar, eu acho que é isso que a Clarice estava falando, de se capacitar. Eu acho que é muito importante você fazer o que você gosta. Vocês viram aí eu contando a minha história que eu mudei um pouquinho, fui para uma parte mais estratégica, mais branding, mas o meu bichinho do evento continuou me chamando e eu voltei para esse lado. Então é isso, foquem no que vocês gostam. Eu participei ontem de um bate-papo com um grande diretor da Allianz, que era para ser... Eu ia passar para tomar um café com ele. Eu fiquei 3h30 de pé conversando com ele. E dali ele me mostrou muita coisa que eu acho que tem que estar presente na carreira de todo mundo. Amar o que você faz e conhecer o que você faz. E o conhecer ele conhece o nome do corretor que vai no evento dele. E ele, assim, ele é uma alta gerência, ele é um alto nível. Então, assim, em teoria, ele não precisaria saber esse nome, mas ele sabe o nome de cada um, porque é o trabalho dele. Ele entende que assunto que ele pode abordar com essa pessoa e que assunto que ele pode abordar com aquela. Então, assim, é entender o que é o seu negócio, é conhecer a fundo, é ter paixão mesmo pelo que você faz. Eu acho que essa é a melhor recado que pode
pode ficar para vocês que estão começando, que estão buscando alguma coisa, é, cara, fazer o que você gosta e acreditar e arregaçar a manga, né? Como a Clarice falou, não é para ir para lá para assistir o jogo de futebol, para ficar pensando em outra coisa. É ralação, é legal pra caramba. Dá trabalho? Dá, mas no final vale a pena. É fazer o que vocês gostam. Acho que é isso. Eu concordo com as duas. Eu acho que a capacitação é fundamental para quem quer entrar no mercado, mas dou uma dica: cuidado com cursos e palestras. Eu acho que a parte de oportunidade está surgindo, então você está vendo brotar cursos em... Eu pensei que a Clarice mais cedo, aqui em São Paulo talvez nem tanto, ela falou que nem não tem tantos cursos assim, mas no Rio, em cada esquina você tem um curso de marketing esportivo, todos os dias você tem uma palestra, um seminário, alguma coisa. Então, assim, pesquisa quem são as pessoas que estão na bancada, qual é o tema a ser abordado, o que ele pode agregar para você, se isso vai aumentar o seu networking, quem são as pessoas que estão na plateia também assistindo. Isso é muito importante. Então, assim, essa dica é cuidado com esse curso. É muito importante que vocês façam para se capacitar, mas cuidado com o tipo de curso e palestra que vocês vão estar indo. Pedro, obrigada também pelo convite. Eu acho que eu fiquei bem surpresa, porque eu esperava uma plateia totalmente feminina. Então, acho que isso é uma prova de que não tem um preconceito. A gente tem um evento que é da gestão esportiva, da gestão da mulher no esporte, e a gente tem homens na plateia acompanhando isso. Isso é bem super interessante. Obrigada. Pedro, Rodrigo, me dê licença para fazer um plim-plim. Eu fiz há 2 semanas atrás na escola um evento de marketing e paradesporto. O Pedro esteve lá com a gente. A Beth também esteve com a gente. Pessoal, olhem para o paradesporto. Olhem, ele existe. Tá? Não fiquem com pena dos atletas do paradesporto. Não é porque eles não têm um braço, não têm uma cabeça, não têm um pé, não têm um... Enfim, olhem para o paradesporto. Olhem para o esporte dos deficientes. É um show de bola e, por alguma razão, esses caras não aparecem no nosso país, não aparecem na televisão. Existe uma cortina de fumaça em volta deles. E olhem para eles como produtos. Ou vocês querem me dizer que existe um atleta melhor do que o Daniel Dias, que é o maior medalhista do mundo numa piscina? Tá? Então, é uma causa pessoal minha. Eu fiz um evento na escola com 0 patrocinador, não tinha um patrocinador, eu tinha 80 pessoas na plateia discutindo o assunto, para fazer marketing mesmo, olhando para esses caras como o produto que eles são. E entenda a oportunidade, vá a uma competição de atletas com deficiência. Tá? E escuta um atleta falar assim: vamos lá buscar medalha, peraí, cadê minha perna? Cadê minha perna? Eles falam assim: como assim, cadê minha perna? É o que eles fazem. Eles tiram a perna, eles põem a perna. Eles tiram o braço, eles põem o braço. Né? Eles nadam com o ombro. Tem gente que nada sem perna e sem braço. Esqueçam a palavra superação. Tá? Não tenham pena deles, não pensem em superação, mas olhem para o paradesporto e para os atletas com deficiência. Obrigada pelo espaço. Então, boa tarde. Minha pergunta é mais direcionada para a Juliana, que ela tocou no assunto. Eu trabalho na Unimed de Santa Catarina, lá em Joinville, e eu cuido de um circuito de corridas, é o maior do estado. E essa questão que você falou do preconceito por ser nova, isso eu sofro muito. Por eu ser mulher e por eu ser nova. Então, não por parte dos corredores, não por parte do público, mas por parte da minha empresa, dos gestores, dos gerentes. Então, quando é para resolver pepino, quando é para pegar no pesado na produção, sou eu que estou à frente. Mas quando é para receber elogios, quando é para cuidar de assuntos mais importantes, vamos dizer, é o analista de marketing, que é homem. Então, ele que leva os créditos. Então, eu queria ver assim, a forma que você... alguma dica ou alguma forma que você deu a volta por cima e disse: não, eu sou capaz, e mostrou para esses homens que você não é apenas uma menininha, né?
Exatamente. Na verdade, você consegue convencer com o seu trabalho. Então, quando você mostra que você faz um bom trabalho, você acaba mostrando a sua competência. Então, acho que isso tem que sempre estar como prioridade. Eu tenho que entregar um bom trabalho, independente se a pessoa está me vendo ou não. Você tem que fazer por você o seu trabalho. A Unimed no Rio, por exemplo, quem cuida tem uma área de marketing esportivo, na verdade acabou agora, era gerida por uma mulher também. E ela tinha todos esses problemas que a gente passa também. Ela tratava com o Fluminense, que era o principal patrocinador, e tinha esse problema também era uma mulher no meio do mundo esportivo, engatinhando nessa parte de marketing esportivo dentro de uma grande empresa. E como a gente consegue? Mostrando capacidade no que você faz. Então, continua fazendo sempre bem feito, mesmo que você não seja reconhecida, com certeza eles estão vendo que quem faz é você, que o trabalho pesado quem está fazendo é você. Tenta sempre mostrar o melhor que você pode oferecer para a empresa. É muito importante que você consiga registrar o seu trabalho de alguma forma. Registrar, que eu estou dizendo, coloca isso num relatório bacana, com fotos, mostra como que você evoluiu de uma prova para outra. Cria indicadores, isso, Exatamente. Cria indicadores. Então, assim, com isso você consegue provar o seu trabalho para eles, entendeu? E aí, se eles continuarem não dando bola para você, você vai construir um currículo super bacana e manda pra gente. Boa tarde. Meu nome é Renata, eu sou publicitária. Já parei com o meu trabalho, já voltei. Hoje eu faço eventos de profissionais de golfe, são eventos pontuais, onde exigem viajar muito, acordar muito cedo, enfim. Mas eu já passei uma fase de maternidade, daquele duplo trabalho, e eu tive a chance de poder parar para poder criar minha filha e etc. Tá. E eu já andei lendo um pouco sobre marketing da mulher na gestão esportiva, e alguns autores sempre tocam no assunto da dupla jornada, né, da mulher. E aqui eu notei que ninguém falou sobre esse assunto. Talvez pela faixa etária, que é bem pequenininha. Mas hoje, vendo a Clarice, e que ela pode me entender, porque qualquer outra não vai... Não, eu não te entendo, porque eu trabalhei tanto que eu não tive tempo de casar e ter filhos. É exatamente isso. Quando eu vi, eu falei, fiquei velha. Mas não te entendo, desculpa. Na verdade, eu falei um pouquinho, na verdade. Eu tenho uma filha, então, assim, quando eu entrei para a empresa, para o mundo esportivo, minha filha tinha 4 anos. Então, realmente, eu tive que abdicar muita coisa, abrir mão de muita coisa da criação da minha filha por causa do trabalho. Foi o que eu te falei, que eu falei agora há pouco. Muitas vezes eu não tive um domingo. Durante, 4 anos, a minha equipe era só eu. Então, eu estava em todos os jogos do Engenhão, eu estava em todos os jogos do Maracanã. Então, assim, você acaba aprendendo a conciliar isso em outros horários. Então, eu conseguia... Minha filha nunca foi uma criança de dormir 9 horas da noite, 10 da noite, porque era a hora que eu chegava em casa. Então, falava, faz mal para uma criança dormir 1 hora da manhã, mas é a hora que eu tenho para ficar com a minha filha. Ela vai acordar às 10, mas ela vai estar comigo à noite. Então, assim, você tem que aprender muito a conciliar. É muito difícil, porque você tem essa jornada dupla. Hoje eu trabalho, eu não tenho hora para sair, não tenho hora para chegar, chego em casa, tenho que fazer comida, tenho que lavar roupa, tenho que cuidar de empregada, enfim, de bichos. Então, assim, é complicado, mas é gratificante. Hoje a minha filha, no começo, ela me cobrava muito, então tinha muita coisa assim, você está longe, você não vai passar o Dia das Mães comigo. Enfim, tinha uma cobrança. Hoje em dia ela já está naquela adolescência, então ela já consegue entender mais, ela já compreende, ela já quando precisa me acompanha, quando às vezes tem algum jogo, algum evento, assim, ela fala, mãe, eu posso ir, eu fico lá sentadinha, você vai me dar uns beijos de vez em quando? Eu falo, tá bom, e leva ela comigo. Então, acaba que você vai aprendendo a conciliar o seu dia e o seu tempo com a sua família. Olá, meu nome é Líbia e eu queria fazer uma pergunta mais focada no marketing esportivo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre se o marketing esportivo, quando aplicado à modalidade masculina ou quando aplicado à modalidade feminina, tem uma diferença para o processo de venda ou ativação, ainda mais a gente pensando que para o retorno de mídia, né, a gente tem muito mais esportes masculinos sendo vinculados do que os esportes femininos, e de que forma a gente pode trabalhar esse marketing para a gente tentar ajudar o nosso esporte feminino. Posso? Eu não sei se a Líbia assistiu o vídeo de divulgação do evento que eu fiz com o Rodrigo. E falando com o Rodrigo, bateu. Eu falei para ele, nossa, Rodrigo, eu nunca tinha pensado nisso antes, estou falando com você pela primeira vez.
eu acho, Líbia, que enquanto a gente comparar o desempenho esportivo masculino e feminino, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Eu acho que a gente tem que criar um produto esporte feminino, seja a modalidade que for, e criar um outro produto esporte masculino, seja a modalidade que for. Porque se isso não acontecer, mas jogo de tênis de mulher não tem graça. Olha como os caras batem fraco na bola. Né? Mas a mulher não sabe driblar, não sabe chutar gol. Não, mulher, futebol feminino tem que ter um outro apelo de vendas. O tênis feminino tem que ter um outro apelo de vendas. Enquanto a gente continuar comparando, né, o MMA feminino ao masculino, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu defendo veementemente que a gente precisa criar um outro produto em cada categoria, o feminino. O que a esgrima feminina tem que a esgrima masculina... Eu entendo tudo de esgrima, né? Você imagina. Mas o que a esgrima feminina tem que a masculina não tem? Vamos vender isso. Benefícios e características, né? Então, entender as características das modalidades femininas, transformá-los em benefícios e ir em busca, então, de patrocinadores com a identidade desses benefícios, bem mercadologicamente falando. Eu acho que na vida... Quem perguntou você, né? Você tem que ter um foco, certo? A gente está falando de uma marca aqui. Não adianta você falar assim, como é que eu vou ajudar o esporte feminino? Gente, volta. Qual é o seu papel? Você é o esporte feminino? Eu sou da seleção feminina de vôlei. Aí eu vou pensar como seleção feminina de vôlei. Como é que eu posso chamar? Quais são os assets que eu tenho para trazer patrocinadores para mim? Se eu sou um patrocinador, eu vou pensar dessa seguinte forma. Peraí, o que eu quero conquistar? Eu quero agilidade, eu quero ousadia, eu quero não sei o quê. Aí eu vou buscar um produto. Quem é meu produto? Se o produto ele é um homem, se o produto ele é uma mulher, independente. Viabilidade econômica, então, assim, vamos generalizar. A mídia vai no esporte que as pessoas querem assistir. E hoje a gente cobra muito isso. Mas o futebol feminino não está na TV. Mas quando passa... Você assiste? O mercado é cruel. Então, mas quando tem hoje você já consegue ver, por exemplo, hoje a ginástica olímpica, você já vê, você vê o feminino e o masculino. Mas é o ovo e a galinha, Juliana. É o ovo e a galinha. A mesma coisa do paradesporto. O paradesporto não aparece na televisão. Como é que eu vou gostar de um negócio que eu não vejo, que ninguém me explica, ninguém me conta como funciona? Mas aí, Clarice, eu acho que a ideia é que a entidade do paradesporto comece a fazer esse tipo de divulgação. E hoje começou a aparecer também. A Nissan fez uma campanha incrível com o paradesporto, que foi feita pela Violara. Mas tudo bem, mas é começando, gente. O Comitê Paralímpico está em 7º lugar e o Comitê Não Paralímpico está em 49º. Mas eu acho que, sem querer entrar no paradesporto, mas o feminino masculino. Quando passa futebol feminino, o cara vai fazer a locução do jogo, a Soninha vai fazer a locução, como se ela estivesse fazendo a locução no jogo masculino. Está errado. Na minha opinião, está errado. É outro produto. Você está certíssima a tua colocação em relação a patrocinador. Né? Eu quero patrocinar mulheres ousadas, dinâmicas, etc. Aí é perfeito. Mas o produto em si, é o que você falou, qual é o asset que aquele produto tem que ter. Mas aí todos, de novo, os stakeholders, o narrador não pode narrar vôlei masculino como ele narra vôlei feminino. É por isso que eu insisto que eu acho que o quê? Tem que ter uma gerência de marketing do vôlei feminino, por exemplo, e ele tem que falar assim, o que eu sou? Isso. E aí eu vou ter que bater na porta de um monte de gente, mostrar para o mundo, gente, eu sou isso, isso e isso. E aí é que faltam os profissionais para fazer isso. Exatamente. Aí precisa que o profissional dê esse olhar. Entendeu? Ativar. Exatamente. Não é ativar. Não é ativar, é antes, é um passo antes. Eu ativar aquilo, o que é aquilo? O que eu estou ativando? Você tem que montar um conceito, na verdade. Isso, do que você quer ser apresentado. Você quer ser só o feminino do masculino, entendeu? Hoje é assim que aparece para todo mundo. Aqui é o vôlei feminino do vôlei masculino. É como se fosse... Exatamente, e tem que tentar mudar um pouquinho isso, entendeu? Um conto budista. Eras e eras atrás, uma praticante muito devotada, muito habilidosa, era uma grande meditadora, ouviu o seguinte dos seus mestres na época: nossa, mas você tem uma prática tão maravilhosa, você tem que rezar para renascer homem, porque assim você vai alcançar a iluminação. E ela era uma praticante tão realizada que ela sabia que não fazia a menor diferença, então ela fez o voto de sempre renascer como mulher. Yes! Quero deixar isso bem claro. Então, sim, eu espero que daqui a uns anos a gente faça um evento sobre marketing e
feminino, masculino, seja uma distinção que mal faça sentido. A gente tem que estourar os miolos pensando, mas se for mulher ou não for, o que é que é? E aí sim, vamos até falar sobre diferenças. Muito obrigada a todas e todos por terem nos proporcionado essa experiência aqui hoje. Bom evento para vocês, inclusive o próximo. Muito obrigada.